Duplo Expresso. Olá, esse é o Drops do Duplo Expresso, em que a gente tenta resumir um pouquinho, ou pelo menos instigar quem nos assiste a que venha conferir o programa na sua integralidade, que a gente acabou de levar ao ar, eu com o Wellington Calazans, mais cedo. A gente teve como primeiro comentarista o Felipe Quintas, nessa terça-feira, que é a Terça Nerd, e ele propôs o tema López Obrador, a retomada do nacionalismo popular no México e a esquerda latino-americana. Muito interessante esse resgate. Aliás, o professor Nildo Ourix também vai falar amanhã sobre a história de luta do povo mexicano, desde a Revolução, que é muito importante que a gente olhe historicamente esses antecedentes no continente, mas também a luta que está sendo levada adiante com sucesso, o sucesso eleitoral que o López Obrador teve no México, na contramão da direitização do continente latino-americano, do subcontinente latino-americano. Então a gente precisa conversar. Aí é uma expectativa, a gente ficou até uma discussão interessante com o Wellington Calazans com o Felipe Quintas, porque o Wellington está um pouco cético com relação aos sinais emitidos pelo López Obrador, aquela história de dizer que não vai mexer em privatização, dizer que o Banco Central vai ser independente. O Felipe Quintas está dando uma chance para ver em que esse discurso vai se traduzir. Ele lembrou até que o Hugo Chávez, antes de assumir, tinha um discurso bastante moderado, elogiava o Tony Blair. Então, é interessante ver aí, o Felipe falou dos eixos centrais que têm sido indicados pelo López Obrador, vamos ficar na expectativa. Assim como no Brasil, a gente não sabe o que vai dar esse governo, a gente sabe que ele não é monolítico, a gente sabe que tem conflitos internos, e como a gente vem discutindo aqui no Duplo Expresso, parece que a última possível barreira, ou pelo menos uma esperança de que haja uma barreira, são os brios nacionalistas de alguns dos militares que estão indo compor esse governo, compor o gabinete. Eu coloco minha mão no fogo? Não coloco minha mão no fogo. Agora, se não for eles, não vai ser ninguém, porque esquerda? Que esquerda? Cadê a resistência eficaz e verdadeira mobilização popular para tentar frear o entreguismo e a destruição do Estado Nacional brasileiro? Então a gente sabe que tem contradições nesse consórcio que está por trás de Jair Bolsonaro. Vamos ver se dá em alguma coisa. Enfim, a gente só nos resta esperar e tentar não servir de massa de manobra para quem, dentro do governo Bolsonaro, representa interesses antinacionais, a ala entreguista do Paulo Guedes, a ala do Sérgio Moro, que é um capacho da CIA, da inteligência americana, quando eles tentam queimar generais que supõe-se que possam ter algum traço de nacionalismo. A gente viu, comentei isso no programa, veículos supostamente de esquerda, mas que recebem financiamento de fora do Brasil, inclusive um deles recebe financiamento de um bilionário que atua sabidamente, de mãos dadas com a CIA, como atua na Ucrânia, veículos tentando queimar o general Heleno, aí tentando fazer um pente fino e recebendo certamente aquilo ali a fogo amigo, receberam o dossiê de alguém da ala, essa sim, assumidamente, sabidamente entreguista, para tentar queimar essas pessoas e tirá-las de uma posição de força nessa contradição interna dentro do consórcio bolsonarista. Na sequência, a gente teve a socióloga Thaís Moia, que falou sobre o seguinte tema: pobres negros limpam o chão enquanto herdeiros se formam bacharéis. A destruição do projeto lulista de ensino superior público e popular. Ela resgatou aí parte da pesquisa dela de pós-graduação, em que ela estudou a questão das ações afirmativas, ela falou sobre um balanço e sobre a importância da questão racial no Brasil, não só do ponto de vista individual, de permitir ascensões individuais, mas do ponto de vista coletivo e relacionando ele até à questão do Estado Nacional. Não há como a gente pensar em proteger ou defender o Estado Nacional brasileiro e fazê-lo se emancipar na arena internacional se a gente não enfrenta face a face o passado de colonização do Brasil, uma mentalidade colonizada, e em que parte dessa mente colonizada era justamente a racialização do Brasil e a raça branca como ideal. A gente já teve como política pública no Brasil o embranquecimento da raça, incentivando imigração de povos europeus. Enquanto a gente não conseguir extirpar da nossa psique nacional esse elemento racista, que traz dentro dele próprio um elemento de inferiorização da população brasileira diante da sede, da metrópole da Europa e principalmente dos Estados Unidos, não há como a gente resistir aos assaltos ao Estado Nacional e ao ímpeto colonialista, colonizante dessas nações. Então, é importante resgatar essa discussão porque ela vai além da questão identitária. No caso brasileiro, país mestiço por definição,
essa discussão está intimamente ligada à questão nacional, ao nacionalismo. Nosso nacionalismo, necessariamente, para ser nacionalista, tem que ser moreno. Lembrando aí o socialismo moreno até do Leonel Brizola, que já falava isso nos anos 80. E, como o Felipe Quintas lembrou, o partido pelo qual se elegeu López Obrador presidente do México, na sigla, chamou Morena. Né? Os dois, ele tem essa consciência também de que o elemento racial é importante para uma narrativa nacional popular. O Drops fica por aqui, o Duplo Expresso volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá. Duplo Expresso.